Olá, YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal do Lisba. Eu sou o Lisba, e recentemente eu fiz um vídeo comentando sobre alguns animes para se assistir com a família. E nesse vídeo eu comentei que essas recomendações eram sobre animes que eram para assistir com a família, e não animes que se tratavam sobre família, ou seja, que a temática do principal do anime era a família. Esse vídeo eu vim para complementar aquele, e hoje eu vou apresentar mais 3 animes que também podem ser assistidos com a família, assim como aquele. Eles cumprem basicamente os mesmos pré-requisitos. A diferença é que os 3 animes de hoje vão ser animes focados com a família. Eu vou pedir um minuto do seu tempo apenas para explicar quais são os pré-requisitos que eu considerei para escolher esses 3 animes. O primeiro dele é que existem muitos animes que existem famílias, até mesmo são compostos de diversos membros da família, como os personagens principais, ou talvez não principais, mas os personagens do núcleo central da história. Entretanto, exclusivamente ter uma família não faz com que esse anime seja sobre a família. Por exemplo, o anime do Boruto possui vários membros da mesma família. O próprio Boruto, a Hinata, o Naruto, etc. Entretanto, o anime não é focado nisso, é focado no mundo de Boruto. Eu não vou conseguir explicar muito, porque eu também não assisti Boruto. O segundo, que família, eu vou considerar qualquer grupo juntado, até porque desses 3 animes que eu vou passar hoje, só apenas um é de fato uma família de sangue. O outro é um grupo de pessoas que acabou formando uma família junto. Mas esses são basicamente os 2 pré-requisitos. Então, se puder, já deixa um like, se inscreve no canal para me dar um apoio e vamos lá. Primeiro anime da lista, eu vou iniciar com o mais famoso dos 3, que é Spy X Family. Spy X Family é um anime sobre um mundo moderno em que está acontecendo uma guerra entre o oeste e o leste desse mundo. Eles têm um nome específico, eu esqueci agora, eu vou deixar ele na edição. E nesse mundo que está tendo essa guerra, a gente vai acompanhar o espião Twilight, que é um espião mestre no disfarce, que se infiltra em grupos e tenta eliminar pessoas, documentos ou qualquer outra coisa que possa culminar em gerar uma guerra entre esses 2 lados. E para prosseguir com a sua próxima missão, o Twilight, ele precisa formar uma família. Só que ele não tem uma identidade na vida real e muito menos tem uma família de verdade. Então nisso, ele acaba precisando adotar uma criança e encontrar uma esposa, e os 3 juntos precisam fingir serem uma família para não só cumprir o objetivo dele, como também evitarem terem outros problemas, como por exemplo serem presos pela polícia por alegação de espionagem. E com isso o Twilight, ele vai adotar a persona de Lloyd, que ele é um psiquiatra, obviamente, fingindo ser psiquiatra, ele é o mestre do disfarce afinal de contas, e ele vai adotar uma criança chamada Anya e vai encontrar uma esposa chamada Yor. E a graça vem de que esses 3 querem juntar uma família, cada um com o seu próprio motivo em mente, que vai beneficiar eles próprios, e enquanto isso, eles escondem um do outro uma informação importante sobre si mesmo que os outros 2 não podem saber, em prol de manter essa família. No caso do Lloyd, eu acabei de comentar que ele é um espião e ele é de outro país, então ele esconde esses fatos. Mas, por exemplo, a Anya, ela tem poderes de telepata que permitem ela ler a mente das pessoas, enquanto que a Yor é uma assassina e precisa ter um disfarce de família para que ela não seja presa pela polícia por levantar suspeitas por ser uma mulher solteira mesmo depois de tanto tempo. E nisso eles acabam passando por aventuras para tentar cumprir seus próprios objetivos, enquanto mostram para as pessoas aos seus arredores de que eles são uma família, para que ninguém suspeite deles. Esse é um anime que ele possui várias características que vão desde ação ou comédia até outros momentos de tensão ou até slice of life, que caso você não saiba é quando você acompanha o dia a dia dos personagens. Então você vê situações mundanas, só que pelo fato de que todos os personagens dessa obra são extraordinários, as coisas tomam uma proporção muito absurda e que exigem com que esses personagens usem suas próprias especialidades para resolver esses problemas, enquanto fingem que estão resolvendo de outras formas. A Anya tem que fingir que não tá lendo a mente das pessoas, a Yor tem que esconder o fato de que ela é uma assassina e por isso ela tem tantas habilidades físicas, e o Lloyd usa as habilidades de espionagem dele para coletar informações para resolver seus problemas. Essa obra é interessantíssima, eles se colocam em diversas situações, todos os personagens conversam muito bem entre si, tanto a família quanto os outros, porque esse é um anime em que a especialidade dele são os personagens, e eu acho que ele trata muito bem todos eles, a dinâmica entre eles, e as situações em que todos se colocam por causa de seus defeitos e força, e como é interessante ver a forma criativa que eles vão arrumar para resolver um problema utilizando os seus lados fortes, faz com que cada dia a dia desses personagens se torne uma aventura, ao mesmo tempo que tem sempre aquela tensão de que a qualquer momento eles podem fazer algo que faça com que eles sejam descobertos, e aí você começa a se perguntar o que vai acontecer se um descobrir a verdade sobre o outro. Eles irão aceitar isso ou não? É um excelente anime para se ver com a família e apreciar tanto a comédia dele, que se aproveita do fato de que você tem informações que os personagens não têm para explorar isso da melhor maneira, enquanto você ainda vai ter ótimos momentos de ação bem animada ou até fofura pura, por causa da personalidade desses personagens que tornam eles muito marcantes. Deixando assim Spy X Family como a primeira recomendação desse meu vídeo.
E o próximo anime da minha lista vai ser o único anime dessa lista em que a família é de fato de sangue. E eu estou falando de Gakuen Baby Sisters, ou School Baby Sisters, que gira em torno de Ryo e Kotaro. São dois irmãos que perderam seus pais e agora que estão órfãos, eles estão sendo transferidos para uma outra escola, onde eles serão adotados pela diretora, sob a condição de que o Ryo, que é o irmão mais velho, deve trabalhar como o único membro do clube de babás. Ou seja, ele fica responsável por cuidar de algumas crianças que ficam alocadas dentro desse colégio, incluindo o próprio irmão Kotaro. E nos primeiros episódios a gente vai ter um pouco sobre o passado deles e sobre essa tristeza da tragédia que aconteceu com eles e agora eles estão por conta própria. Mas de forma em geral, esse anime ele se sustenta entre dois pilares. O primeiro é a comédia do dia a dia deles. Esse anime também é Slice of Life e basicamente aproveita-se da infantilidade dos bebês que o Ryo vai ter que cuidar e da inocência deles para criar situações cômicas que só são causadas pelo fato de que os personagens não têm maturidade suficiente para entender as coisas. Então eles fazem criancices e acabam sendo muito bobas ao nosso ver, e isso é o que torna ele leve e divertido. O outro fator, que aliás, eu acho que inclui de basicamente os 3 animes que eu vou falar hoje, porque é algo que eles sabem utilizar muito bem nos animes que possuem alguma criança, é esse lado mais fofo e doce, né? Porque, como eu falei, as crianças elas são imaturas e são apresentadas e até mesmo desenhadas visualmente de forma com que você constantemente assista esses momentos bobos deles, de forma com que você aprecie a inocência deles, criando situações que não necessariamente são feitas para te fazer gargalhar de rir, mas ficar com aquele clima bom que você está assistindo algo leve, tranquilo para relaxar. Enquanto que também são apresentados outros personagens mais velhos, como o próprio irmão do Kotaro, o Ryo, mas outros membros, tipo os pais e os irmãos das outras crianças que ele cuida, etc, que vão sendo utilizados para trazer o outro lado dessas situações, que é o pessoal que está preocupado com as crianças, tentando resolver as diversas situações que eles causam. E agora, indo para o último anime dessa lista, vamos para Buddy Daddies, que é um anime que, não se assuste pela descrição, ele não é tão pesado quanto ele parece. Mas basicamente, 2 assassinos que trabalham em dupla há um tempo, durante uma de suas missões, acabam encontrando uma criança, que é uma garotinha chamada Miri, que está procurando seu pai. E eles acabam distraindo ela para que ela não tire o foco deles da missão deles. Só que, quando eles acabam encontrando o alvo, eles se veem numa situação em que o próprio alvo acaba ameaçando matar a Miri, e para poder salvar ela enquanto matava esse alvo, eles acabam matando o alvo e dizendo pra Miri que eles são os pais dela. E mais tarde eles acabam descobrindo que o alvo era o pai dela. Então, agora que ela é órfã e eles não estão conseguindo encontrar a mãe dela, eles decidem que vão meio que adotar ela. Eles acabam cuidando dela e o anime é muito sobre mostrar esse lado deles, em que eles têm habilidades muito específicas. Mas eu tenho uma coisa: habilidades muito específicas. Habilidades que aprendi numa carreira muito longa. Habilidades que fazem de mim um pesadelo pra gente como você. E que eles usam essas habilidades para ir resolver problemas que eles nem imaginavam que teriam. Por exemplo, arrumar material escolar para Mirin. Aliás, colocar ela numa escola para início de conversa. Enquanto tentam mudar seu ponto de vista. Visto que eles não podem deixar ela saber o verdadeiro trabalho deles. Mas ao mesmo tempo, eles se sentem maus por terem matado os pais dela. Então eles não podem deixar ela sozinha. Tudo isso enquanto continuam com seu trabalho de assassino. Tentando equilibrar os 2 fatores da sua vida ao mesmo tempo. E quanto mais tempo eles acabam passando juntos, mas eles acabam gostando desse estilo de vida e começam então os seus dilemas de o que eles preferem: tirar a Miri de suas vidas e voltar com a normalidade deles, ou abraçar esse novo lado apesar das consequências, que é abandonar uma organização de assassinos. E apesar da descrição, esse anime não é muito violento, ele é um pouco mais do que os outros 2, mas ele ainda assim não tem violência explícita nem nada que não possa ser apresentado por uma criança. E ele também acaba se focando naqueles mesmos 2 fatores que eu comentei mais cedo, que são a comédia do dia a dia de 2 pessoas completamente desajeitadas que nem são um casal para início de conversa, tendo que se acostumar com a nova vida que a filha deles, entre aspas, traz, que faz com que eles acabem tendo que fazer coisas que eles nunca imaginavam fazer antes, e ver esse contraste é muito engraçado, enquanto também foca na fofura e tentar trazer esse lado mais infantil da Miri, que é uma criança inocente que basicamente ri o tempo todo. Eu sei que tem outros animes que também têm essa temática de família. Por exemplo, eu ouvi falar sobre um tal de Dossuro e Raios, mas eu só vi algumas cenas dele, alguns clipes aqui e ali. Eu nunca assisti o anime em si. E eu também já ouvi falar bastante sobre uma família de Yakuza, que basicamente o cara acaba cuidando da filha do chefe dele. Então esses 2 provavelmente têm a mesma pegada, mas como eu não assisti eles, eu não vou recomendar pra vocês algo que eu não possa afirmar que tem pelo menos um nível de qualidade. Então, se vocês estiverem curiosos, podem assistir eles por conta própria. Eles provavelmente estão na mesma pegada desses outros 3 que eu acabei de comentar. Entretanto, eu preciso manter a integridade de saber que o conteúdo que eu estou fornecendo a vocês passou por um processo de avaliação meu e eu aprovei. E não apenas estou recomendando algo genérico porque eu vi outras pessoas recomendando, logo eu tenho que fazer o mesmo. E caso você tenha pego esses 3 animes que você quer assistir com a sua família, saiba que eu também fiz um outro vídeo que eu vou deixar logo aqui,
que você pode clicar, onde eu comento sobre 3 animes que não têm a temática de família, mas que são perfeitos para se assistir com família, amigos, irmãos, etc. Então eu espero que você aproveite bem deles, mas por hoje é só, pessoal. Espero ver vocês no próximo vídeo.